Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa aula da bolsa Sally, essa bolsa baguete aqui que tá super em alta, muito fofa, e que a gente está muito feliz de apresentar aqui para vocês. Ela é uma bolsa, como eu falei, baguete, né, com essa pegada aqui geométrica que tá super em alta também. E é uma bolsa muito bacana porque ela cabe tudo que você precisa para o dia a dia e é super estilosa. Se você quiser mudar o tamanho, claro que você pode. A maneira como a gente estruturou a bolsa, ela é bem diferentona, mas ela não exige um número determinado de pontos. Então, se você quiser menor, você pode fazer com menos correntinhas. Se você quiser maior, é só aumentar o número de correntes. Bora lá? Bom, para fazer a nossa bolsa séria, nós vamos utilizar fio náutico 5 milímetros da Vanessa Maio. Essa daqui é a cor nude perolado. Uma tesoura, isqueiro para acabamento. E eu vou usar aqui agulha 6 milímetros. Vocês podem usar 6 a 6,5, a que vocês estiverem acostumadas, tá? Então, nós vamos fazer 22 correntinhas para começar. Feitas as 22, eu vou fazer uma corrente para subir, um ponto baixo na segunda corrente contando a partir da agulha e um ponto baixo em cada corrente até chegar aqui nesta primeira corrente que eu fiz, tá? Então, é só fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Perdão, ponto baixo em cada corrente, não ponto baixo sobre ponto baixo em cada corrente, tá? Até chegar lá na primeira. Cheguei aqui na correntinha da ponta, aí vocês fazem 3 pontos baixos, tá? Ajusta aqui, porque ele vai abrir, essa correntinha vai abrir. Gente, lembra que todas as correntes vão valer para você trabalhar, tá? Não tem nenhuma que é o nozinho inicial, digamos assim, porque senão o acabamento não vai ficar tão perfeito, ok? Agora a gente vai voltar fazendo pontos baixos no lado não trabalhado da corrente. Então, aqui tem 3, eu vou no próximo, faço um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Agora, você já pode, se quiser, arrematar esse fio, ó. Então, puxa bastante para fechar esse nozinho aqui. Aí, você corta cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Vem com o seu isqueiro na parte azul da chama. E aí, com o próprio isqueiro, você cola no seu trabalho, tá? Para não se queimar. E pronto, está arrematado o nosso fiozinho, não vai mais atrapalhar aqui o nosso trabalho. E aí, você vai continuar fazendo um ponto baixo em cada corrente até chegar aqui na ponta novamente. Cheguei aqui no meu último ponto, eu tenho um ponto baixo que eu fiz quando eu comecei, né? Eu vou fazer mais um só e não mais 2. Por que eu faria 2? Porque aqui nesse outro cantinho tem 3, mas eu vou fazer só mais um, porque o fechamento invisível, ele vai simular um terceiro ponto. Então, você levanta aqui a argolinha, pode levantar o quanto você quiser, tá? Que depois a gente ajusta. Aí, você coloca a agulha no primeiro ponto baixo feito, do avesso para o direito, para você levar essa argolinha lá para o avesso. Tira de novo a agulha, coloco aqui no meio, ó, laço novamente, pego a laçadinha novamente, né? Ajusto a largura do meu ponto e trago o fio do novelo para o direito. Assim. Agora, nós vamos fazer uma corrente para subir, que vai ser vai equivaler ao nosso primeiro ponto. Vocês viram que na receita está escrito que as 7 primeiras carreiras são de pontos baixos centrados. Então, essa segunda carreira é ponto sobre ponto, só que ele é centrado. Então, aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, tem um Vzinho do ponto, né? A gente vai colocar a agulha no meio desse V, a gente não vai colocar nas duas argolinhas como normalmente a gente faz. A gente vai colocar no meio do V e vai puxar o fio e fecha o ponto. Muito importante vocês não apertarem muito o ponto para que seja fácil você fazer o centrado, tá? Você coloca a agulha aqui, puxa o fio, ó, traz ele até a sua agulha ficar na horizontal e fecha o ponto. Então, essa segunda carreira, ponto sobre ponto, até o final, só lembrando que ele é centrado e não um ponto baixo comum.
Bom, dei toda a volta. Agora eu vou fechar a carreira com vocês aqui, que eu fiz no primeiro ponto. Esse daqui é o corrente de subida, então nós não vamos trabalhar, tá? Agora a gente vai fazer novamente o fechamento invisível, ó. Coloco a minha agulha no primeiro ponto baixo feito, levo a laçadinha lá pra trás. Aí eu vou colocar a minha agulha, ó, no meio da correntinha aqui que a gente fez pra subir, tá? Porque como a gente tá fazendo ponto baixo centrado, ele vai parecer melhor quando a gente coloca no meio da corrente, ó, tá vendo? Ele é igual um ponto baixo centrado. Bom, essa corrente aqui é o nosso ponto do meio, né? Então, eu vou marcar aqui, é o nosso ponto do meio desse trio da viradinha aqui. Lembra que eu fiz um ponto a hora que eu comecei a carreira e fiz outro a hora que eu terminei. Então, essa corrente de subida é o ponto do meio. Eu venho aqui e também marco o ponto do meio. Por quê? Porque nessa terceira carreira, nós vamos fazer um aumento triplo somente nos pontos do meio. Então, você vai fazer uma corrente. Aqui no início, essa corrente vai valer como primeiro ponto. Agora, eu faço mais 2 aqui dentro, ó. Aí vai ficar mais durinho, porque tem que caber muita coisa. Deixa eu tirar para vocês enxergarem. Caber muita coisa num buraquinho aqui menor. Então, e aí a dica é pegar como faca, tá? A agulha, para você não se machucar na hora de puxar o ponto, o ponto baixo centrado. Pronto. Então, aqui nós ficamos com 3, a corrente de subida e mais 2. Agora, eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto, sempre centrado, tá? Até chegar nesse ponto marcadinho. Nesse ponto, eu vou fazer 3 pontos novamente. Cheguei aqui no marcador, agora eu vou tirar. E aí, dentro desse ponto, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Porque é o seguinte, a lógica é a seguinte, quando houver aumentos, quando for carreiras de aumentos, a gente sempre vai aumentar nesse terceiro ponto, no ponto do meio desse grupinho de 3, tá? Sempre será aqui o aumento, para que ela fique, para que ela dê aquele formato de balãozinho assim e fique simétrica, fica perfeita. Então, por isso que a gente tá fazendo 3 e não 2, né? Porque quando a gente vier uma nova carreira de aumento, será nesse ponto do meio que nós vamos aumentar. E aí você continua normalmente até o final da carreira, tá? Seguindo aí na apostila. Carreira 3 é igual, perdão, carreira 4 é igual a carreira 2, ponto sobre ponto, não tem aumentos. A carreira 5 vai ser a carreira em que a gente vai fazer aumentos. Então, o que você já pode fazer? Principalmente se você não tem muita prática, o que você pode fazer? Você coloca já o marcador nesse pontinho do meio, tá? E aí você sabe que na carreira de aumento será feito neste ponto aqui. Terminei aqui agora a quarta carreira, que era ponto sobre ponto, e agora eu vou marcar o ponto do meio aqui, porque a nossa quinta carreira vai ter aumento. Então, ó, ponto central do trio e o equivalente a ele aqui em cima. Então, quando eu chegar aqui, eu vou fazer aumento. Deste lado aqui, ó, aqui tá o trio, o ponto central é o próximo aqui, ó, já o segundo, né? Eu fiz a corrente para subir, que vai equivaler ao primeiro. Já nesse segundo, eu vou fazer um aumento de 3, tá? Então, eu vou fazer 3 aqui e 3 aqui. Essa vai ser a nossa quinta carreira. E a carreira 6 e 7 é só ponto sobre ponto. Bom, terminei a sétima carreira. Essa ela fica um pouquinho tortinha, assim, normal, tá? Aí a gente molda, estando o número de pontos correto, não tem problema nenhum. É só uma questão de moldar, porque às vezes a gente faz força, né? Pra puxar o fio, ele pode repuxar. Então, vamos lá. Para fechar essa carreira sétima, a gente vai mudar só um pouquinho o esquema aqui, porque a oitava carreira é ponto baixo sobre ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Então, nós vamos deixar aqui uma alcinha, ó. Quando eu coloquei para trás, eu vou pegar
embaixo só de uma e não das duas e coloco a laçadinha de volta, ó. Aí agora eu ajusto a largura do meu ponto, pronto. E subo uma corrente, essa corrente vai equivaler como primeiro ponto, aí ficou a laçadinha pra frente, tá vendo? Agora nós vamos fazer ponto sobre ponto, pegando só a alcinha de trás, tá? Um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, sem aumento, sem nada. A única coisa diferente é que nós vamos pegar só a alcinha de trás. Terminei aqui a 8ª carreira, agora nós vamos fechar normalmente, ó, daqui pra frente nós vamos fechar assim, ó, joga a argolinha pra lá, põe embaixo das duas laçadinhas, volta a argolinha pra agulha e só faz uma corrente. Agora nós vamos fazer 5 carreiras de pontos baixos, tá? Ponto baixo normal, pego nas duas alcinhas, ó. Vai fazer ponto baixo em cada ponto, tá? Dessa forma, são 5 carreiras. Então, fiz as carreiras em pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de pontos baixíssimos, pegando só a alça de trás, ó. Então, só a alça de trás, faz o baixíssimo. Só a alça de trás e faz o baixíssimo, tá? São 4 carreiras. Aqui, para evitar uma marca muito grande, eu não vou fechar carreiras, tá? Eu vou seguir. Então, eu só vou marcar aqui meu primeiro ponto, só para eu saber que cada vez que eu passar aqui, eu vou estar finalizando uma carreira, tá? Então, são 4 carreiras de pontos baixíssimos. Lembrando que em todas as carreiras, a gente pega só a alcinha de trás, tá? Então, só a alcinha de trás, o ponto baixíssimo aqui. Vai ficando esse efeito assim. Bom, terminei aqui as 4 carreiras de ponto baixíssimo. Aí, ao invés de você parar aqui, vem até a lateral da bolsa para que o acabamento fique melhor. Você vem até dar mais uns 2 ou 3 pontinhos para chegar aqui bem na lateral da bolsa. Aqui já deu. Aí você pode cortar o fio e nós vamos fazer aqui o fechamento invisível, ó. Puxa o fio aqui, aí nós vamos simular um último pontinho, tá? Para ficar invisível, ó. Coloca o fio para trás, eu peguei no próximo, sem ser o seguinte, o próximo pontinho, jogo para lá. Agora você volta e pega no meio do último ponto baixíssimo feito, ó. Pronto, assim ele fica simulando um pontinho aqui, tá? Agora é só colocar pra dentro e queimar como a gente fez pra arrematar o início da bolsa, tá bom? E aí, praticamente, a sua bolsa está pronta. Ela vai fazer só você moldar aqui, porque a maneira como a gente construiu os aumentos, ela vai dar esse formatinho de balão. E aí você vai pegar 2 argolas, podem ser dessas, podem ser das menorzinhas, vai fixar aqui na sua bolsa. Pronto, e aí você vai colocar a alça, tá? Se você quiser mudar, a alça pode mudar, a única coisa que ela tem que ter 45 centímetros para que ela fique nessa altura de uma baguete, tá? Dessa maneira assim. Aí depois é só você colocar aqui, grudou aqui. É só você costurar o botão imantado bem no meio aqui, tá? Só você fazer assim, ó, para encontrar o meio. E aí você vai costurar aqui como quem prega um botãozinho mesmo. Aí você pode usar um fio da cor do fio náutico que você escolheu ou aquele de nylon bem fininho que chama de linha invisível, né? E aí a sua bolsa Sally está pronta. Super fofa, moderna, tendência, essa questão da baguete aqui com a alça geométrica. A gente espera muito que você tenha gostado, que você faça e marque a gente para ver.